Bom dia. É, Vou estar aqui fazendo aula de como resolver as atividades de raiz quadrada exata. Esse é um estágio que estou fazendo online na Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira, da disciplina de matemática, no sexto ano, conteúdo de raiz quadrada exata. Vamos na resolução das atividades aqui. Determine a raiz quadrada do número 1024. Então a raiz quadrada do número 1024 é 32. Mas nós temos que resolver isso aqui de passo a passo, fazendo a resolução, para que os alunos entendam como resolve. A fatoração aqui do número 1024, nós temos 1024 dividido por 2, vai dar 512, dividido por 2, dá 256, dividido por 2 dá 128, e assim fomos dividindo pelos números primos, que é o número 2, fomos fazendo a divisão, até que no final chegamos aqui, restou o número 1. Por ser a raiz quadrada, nós vamos pegar de 2 em 2, vamos contar de 2 em 2 números, ou 2 em 2 algarismo, tá? Esse 2, e vamos esse 2 com esse 2. Aí o resultado aqui é o seguinte: colocamos aqui como a base o número 2 elevado ao quadrado, vezes esse 2 mais esse aqui, tá? Que é duas vezes. Então, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Pegamos o número 2 5 vezes e levamos todos eles ao quadrado. Então, a base ficou 2 e todos eles levados ao quadrado. Então, 1024, raiz quadrada de 1024 é igual a raiz quadrada de 2 a raiz quadrada de 2, vezes 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 a raiz quadrada de 2. Nesse caso, o índice nosso aqui, como não parece número nenhum, é o número 2. Então, nós simplificamos esses expoentes, que é o número 2, em todos esses casos aqui, pelo número 2 aqui. Então, vocês podem perceber que o expoente 2 desaparece fazendo a simplificação ou dividindo o número 2, número 2 aqui, pelo índice 2. Então, fez a simplificação para dar o número 1, tá? O resultado. Então, a raiz quadrada de 1024 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E esse aqui nós pegamos e fazemos a multiplicação desses números aqui. Ó, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 8. Vezes 2, 32. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 32. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, raiz quadrada de 1024 é 32. Tá? Vamos ao próximo exercício. Aqui nós vimos que qual é o número cujo quadrado é 841. Para nós fatorar esse número aqui, perceba que não foi impossível fazer a divisão por 2. E fui fazendo os testes. Então, vamos fazendo o teste. Qual o número que esse 841 é divisível, tá? Até que chegamos à conclusão que 841 é divisível por 29, que é o número primo, tá? E 29, sobrou aqui para nós 29, o resto. E é divisível também por 29, que deu o resto 1. Veja que quantas vezes o número 29 nós repetimos aqui. Foi dividido duas vezes. Então, podemos dizer que 29 ao quadrado é igual a 841. Então, a raiz quadrada de 841 é igual a raiz quadrada de 29 ao quadrado. E fazendo a simplificação desse número 2 pelo índice 2 aqui, tirando ele fora, vai nos sobrar que raiz quadrada de 841 é 29, tá? Apenas estou mostrando 29 aqui, que 29 ao quadrado é a mesma coisa que 29 vezes 29. Então, a raiz quadrada de 841 é 29, tá? Próximo. Terceiro, calcula a raiz quadrada. Vamos calcular a raiz quadrada de 4. Qual o valor que dá? Dá 2. Como nós temos que calcular? Qual a maneira de nós encontrar esse número 2?
Só fatorando, tá? Nós fatorando 4, vamos dividir ele por menor número primo, que é o número 2. Tá aqui. 4 dividido para 2 dá 2. E 2 dividido para 2 sobra, dá 1. Então, nesse caso aqui, quantas vezes nós temos o número 2? 2 vezes, então é 2 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. E nós simplificando aqui esse 2 com o 2 do índice aqui, vai só sobrar para nós apenas o número 2. Então a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Da mesma forma aqui temos o 64. Fomos fatorando pelo menor número primo, que é o número 2, tá? Que é um número par, e ao mesmo tempo ele é primo. Porque o 2, ele só é divisível por 2, que é por ele mesmo, e pelo número 1. Então por isso que o número 2 é primo. Então nós fazemos essa divisão, 64 dividido para 2 dá 32. 32 dividido para 2 dá 16. 16 dividido para 2 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Então perceba aqui, quantas vezes nós temos aqui o número 2? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos trabalhando com o número quadrado, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar como base o próprio número 2 e levar ele ao quadrado, vezes novamente o número 2 elevado ao quadrado e o número 2 elevado ao quadrado por 3 vezes. Professor, mas eu não podia ter colocado 2 elevado à sexta potência? Sim, mas nós estamos trabalhando raiz quadrada, então nós podemos fazer direto. Vamos fazendo por partes, passo a passo. E se nós somar todos esses expoentes aí, vai nos dar um valor de 2 elevado à sexta potência. Mas nós estamos trabalhando com raiz quadrada, não podemos fazer assim diretamente. Fazer de passo a passo fica bem mais claro para entender. Então a raiz quadrada de 64 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Aí nós vamos simplificar esse expoente 2 pelo 2 do índice. Fazendo essa simplificação ou divisão, o que vai nos restar? Vai nos restar aqui só o número 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá? Eu tô falando isso aqui. Aí já sobrou esses 2, só sobrou as bases, que é o número 2, 3 vezes. Nós multiplicando 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Tá? Vamos para a letra C. Temos aqui 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Como nós chegamos a resultado? Olha, 81 ele é divisível por 3. Por 2 não dá, porque vimos que 81 é um número ímpar. Tá? Então dividir para 3 vai dar 27. 27 dividido para 3 dá 9. Dividido para 3 vai dar 3. Que dividido para 3 vai dar 1. Quantas vezes nós temos o número 3? 4 vezes. Então vamos repetir o número 3 elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? Aqui nós vimos que nós somar os expoentes. Lembra que lá na potenciação, quando tem os números da mesma base, né, vamos somar os expoentes. Então aqui, se nós somarmos os expoentes aqui, vai dar 3 elevado à quarta potência. Mas esse não é o caso, estamos trabalhando com raiz quadrada, tá? Aí 81, raiz quadrada de 81 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí nós simplificando os expoentes pelo índice, vamos sobrar que 81, raiz quadrada de 81 é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Da mesma forma esse 49, que é divisível, 49 é divisível por 7, tá? Vai nos dar 7. E 7 dividir para 7 dá 1. Então nós temos repetido aqui o número 7 duas vezes, então é 7 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 7 ao quadrado, tá? Fazendo a simplificação também novamente, vai nos dar um valor de 49 é igual a 7. Tá? É igual a 7. Aí está o resultado. E temos aqui o zero. Qualquer número, o zero elevado a qualquer expoente, não importa se é 1, se é 2, se é 5, se é 10, sempre vai dar um resultado de 0, tá? Ok. Próximo exercício. Letra F. Raiz quadrada de 1. Vamos dizer que fosse a raiz quadrada de 1 elevado à décima potência. Seria 1
vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, sempre vai dar 1, tá? Então a raiz quadrada de 1 é 1. E tem uma raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 que é... Aí eu vou ter que fatorar isso aqui, tá? Fazendo fatoramento aqui. 100 dividido para 2 dá 50. 50 dividido para 2 dá 25. Perceba que 25 só é divisível por 5. Tá? 25 dividido para 5 dá 5. Dividido para 5 vai dar 1. Então quantas vezes nós temos o número 2? Duas vezes, então é 2 ao quadrado. Quantas vezes nós temos o número 5? Duas vezes, então é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 100 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então fazendo aqui, raiz quadrada de 100 é a mesma coisa que é 2 vezes 10. 2 vezes 5, que é igual a 10, tá? Então a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Beleza? Muito obrigado pela compreensão.